Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e nesse vídeo eu vou fazer aí uma revisão de matemática básica que nós vamos estar utilizando aí nas nossas aulas de finanças e contabilidade, tá? Então eu vou procurar aqui falar sobre, na verdade nem vou falar sobre as operações em si, né, sobre as principais operações, que nesse caso seria adição, subtração e multiplicação, mas sim alguns detalhes que você precisa tomar cuidado na hora de estar executando essas operações, né? Porque grande parte aí dos alunos, né, acabam às vezes não trabalhando diretamente com coisas que necessitam de contas matemáticas. Então aquilo que você aprendeu, né? Porque matemática básica nós aprendemos lá no colégio, né? No ensino fundamental, no ensino médio, né? E se isso não é utilizado, acaba caindo no esquecimento, tá? Mas acredito eu que você vendo, né, vendo alguns detalhes rapidinho, você já vai relembrar. E outra, né, nesse vídeo, por exemplo, eu vou estar abordando aí as 4 principais operações. Acredito eu que todo mundo saiba fazer sem nenhum tipo de dificuldade, né? Então a intenção aqui primeiro é só mostrar alguns detalhes no qual aí no decorrer da minha carreira eu percebo que os alunos acabam errando mais, né? Acabam encontrando certas dificuldades, principalmente quando está utilizando alguma máquina que ele não tem muita segurança, né? Não é uma máquina de calcular, não uma máquina comum, né? Não que eu vou exigir aí no decorrer do tempo que você utilize uma máquina mais específica, né, para cálculos financeiros. E a grande maioria deve estar aí acostumado com máquinas de calcular simples, né, que tem as 4 operações básicas mais percentual e raiz quadrada, né, aquela máquina bem baratinha, e acabam tendo um pouco de dificuldade, ok? Bom, então um dos pontos aqui que eu quero abordar e chamar a atenção de vocês é o separador de milhar. Por que isso? Porque o separador de milhar é um item muito importante que te ajuda na leitura do número, né? Fica mais fácil de você responder rapidamente qual número que é, um número grande, por exemplo, se eu digitar aqui deixa eu digitar qualquer número aleatoriamente, né? Então, novamente, digitando o número aleatoriamente e eu tendo o separador de milhar, fica muito mais fácil de eu ler esse número aqui. Por exemplo, aqui, né, o separador de milhar, lembrando, né, que é esse pontinho aqui no Brasil a gente utiliza o ponto, então a cada 3 casas numéricas eu tenho um ponto que separa os milhares, né? O próximo número aqui, se fosse 9999, né, mais 1 vai para 1000, por isso que é separador de milhar. Então aqui seria bem rápido, bem fácil de ler, né? 15.487.896,21. Se fosse moeda, 21 centavos, né? Seria bem mais difícil se eu fosse ler este número aqui. Deixa eu copiar ele, ó. 15.487.896,21. Se eu pedisse para você ler esse número aqui rapidamente, você não ia me responder de bate pronto, você ia parar um pouquinho, né, contar as casas para falar que é 15.487.096, né? Então o separador de milhar tem essa função de facilitar a leitura. E um detalhe interessante que eu acabo percebendo aí, principalmente nas provas, exercícios que os alunos fazem, é que no momento que eles acabam utilizando uma máquina no qual eles não estão muito acostumados, e hoje, né, com essa enxurrada de produtos importados, coisas que vêm de fora, acabam vindo em alguns padrões não utilizados aqui no Brasil. Por exemplo, lá fora, né, principalmente lá nos Estados Unidos, o padrão americano, eles utilizam como separador de milhar o contrário do que a gente utiliza. A gente utiliza separador de decimal a vírgula e o milhar o ponto. Lá é o contrário, né? Eles usam o separador de milhar a vírgula e o separador de decimal o ponto, né? Então aqui os 15.487.896,21 fica estranho, né? Então muitos alunos aí no momento que estão fazendo alguma conta, que o número começa a ficar grande, né? E aí esquece do detalhe que o separador de milhar
na máquina dele é diferente, ele acaba, né, ao invés de anotar 15 milhões, ele acaba anotando 15,488. E aí, às vezes, tem um pouco de preguiça de copiar o número todo, ele acha que pode arredondar, ele coloca lá 15,49, o resultado final, sendo que o resultado final seria 15.487 e tralalá, né? Por mais absurdo que isso pareça, acontece muito. E isso é falta de atenção, porque pensa comigo, né? Se você está fazendo uma conta que vai chegar no valor de 15 milhões, como que você pode anotar um resultado final de 15,48? Né? Então, é uma questão um pouco aí de prestar atenção no que está fazendo para acabar não incidindo em erros simples, né? Em erros tão primários, vamos chamar assim. Tá? Então, um dos detalhes, né, na hora de utilizar aí nas funções, né, nas 4 funções principais aí da matemática, é esse detalhe aqui do separador de milhar. Então, fica atento, né? Um exemplo que eu dei, né, dessa calculadora que tem aqui, standard do próprio Windows, né, que eu tenho aqui no computador, ela não tem separador de milhar, né? Então, isso, nesse caso aqui, não aconteceria nenhum tipo de problema, nenhum tipo de confusão, mas fica um pouco complicado de se ler esse número grande aqui. Outra coisa comum são os smartphones, né? A grande maioria deles já traz uma calculadora padrão. Alguns têm a versão calculadora científica, que é essa aqui, né? Igual essa que você está vendo aqui minha do Windows, não HP12C, e tem a calculadora convencional, né? A padrãozinha aqui que tem as 4 funções, mais raiz quadrada e o percentual. Né? Algumas dessas calculadoras que vêm no smartphone, ela vem standard, o separador de milhar sendo a vírgula, né? Então, e ela não tem o separador de milhar, não, o separador decimal, e ela não tem separador de milhar, né? Então, às vezes o aluno acaba se enrolando nesse detalhe bobo, né? Acaba cometendo alguns erros que poderiam ser evitados se ele tivesse esse tipo de conhecimento. Aqui são tantas mudanças que acabam acontecendo, né? Uma enxurrada de informação, vem coisa de fora, lá fora é outro padrão e ninguém sabe, e acaba sendo utilizado de uma maneira incorreta. Então presta atenção nesse detalhe, tá? Quando você estiver utilizando uma calculadora, mas qual que é, professor? É só você digitar algum número, o ponto da sua calculadora, né? Quando vem um ponto, que nem aqui na do Windows tem uma vírgula, mas a grande maioria das calculadoras vem um ponto. Esse ponto ele sempre vai ser o que para nós é a vírgula, sempre vai ser o separador de decimal, tá? Então toma esse cuidado, porque o separador de milhar ele é automático em calculadoras que tem ele. Ou seja, se eu fosse digitar aqui 15.554, eu digito tudo 15.5554. Eu não vou digitar, né? Eu vejo muito aluno fazendo isso. 15 ponto, ele acha que isso aqui é o separador de milhar, aí ele digita isso 554. Então ele não digitou 15.554, ele digitou 15,554. Tá? Então toma cuidado, né? Então aqui vem marcado ponto, aqui aparece vírgula, e aí você usa aqui no Brasil o ponto como separador de milhar. Então ele associa esse ponto com esse, achando que para colocar o separador de milhar ele tem que apertar o ponto. Em nenhuma máquina precisa-se digitar o ponto para separar milhar. O ponto é para nós aqui no Brasil, a vírgula, ele é exclusivamente separador de decimal, para indicar o número que é inferior a 1. Tá? Então guarde bem isso para não ter nenhum problema, porque é aqui que o problema acontece nas 4 operações básicas aí da matemática, né? Então quem não está acostumado acaba se enrolando um pouco. E aí no decorrer daí do semestre eu vou pedir para você estar utilizando essa HP12C, mas na aula, né, quando chegarmos à aula de matemática financeira, contabilidade e tal, eu vou abordar o assunto dessa máquina, como que ela funciona, tudo, e aí você vai estar treinando nela, tá? Outro detalhe que eu incentivo aqui para você utilizar também é o Excel, né? O Excel ele é uma planilha eletrônica excelente para fazer conta, né? Então
essa videoaula aqui, o foco é só entender alguns detalhes sobre as operações básicas da matemática. Então eu não vou ficar falando aqui sobre funções do Excel, tá? Mas, né, no decorrer aí do semestre eu vou tentar abordar alguns assuntos que eu fale mais sobre o funcionamento do Excel. Então aqui também é a mesma coisa, né? O Excel ele tem essas células que você digita os números para depois montar a conta que você quer, e eles não vêm formatado, né? Então se você digita um número aqui, ele vem sem o separador de milhar, né? Novamente, não vai digitar o ponto aí do seu teclado ou a vírgula para separar milhar, é automático isso, né? Aqui no Excel, se você digitar 1000,1512, né? Eu tenho aqui o separador de milhar, né? Um botãozinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil de você enxergar. Esse botãozinho aqui, ó, dos 3 zeros, né? Ou você pode abrir também, né? A função do Excel, aqui tem formatar, tal, mas isso aqui é um atalho, né? Que você clicou aqui na célula, apertou nos 3, ele coloca o separador de milhar. Tá? Isso é uma informação visual só, né? Não é uma coisa que vai entrar na conta, não é o separador de milhar que vai fazer alguma diferença aqui na conta. Já a vírgula, ela faz grande diferença onde ela é posicionada, né? A partir do momento que eu coloco a vírgula, eu estou mostrando qual é o número que é inferior a 1 aqui, né? Então 1000,12. De novo, né? Aqui no caso do Excel, ele já, pelo menos os programas, né, que tem aqui no Brasil, ele já vem formatado no nosso padrão, ou seja, separador decimal, vírgula, separador de milhar, ponto, tá? Então toma cuidado com esses detalhes aí para não se enrolar em conta simples, tá? Então a videoaula aqui não é, o foco não é ensinar, né? Até tenho vergonha, né? Você vai falar, professor, está me chamando de burro, se eu não sei saber fazer uma soma, uma adição, né? uma subtração, eu nem teria como ter chego aqui fazendo um curso de administração, contabilidade e economia. Não tem sentido isso, mas só para mostrar, né? Acontece muitos erros, principalmente quando os números envolvidos nas contas tem bastante casas decimais, né? Então, se eu pegar um número aqui todo quebrado, né? 0,52569 mais 0,213,458, né? Quando eu vou somar esses números, eu tenho que ter um pouco de cuidado com que na digitação, né? Digitar com calma, principalmente para aqueles que pouco utilizam máquina de calcular ou utilizaram na vida, né? E dar uma verificada se os números estão aparecendo corretamente. Tomar cuidado também com detalhes de máquinas que falham as teclas quando você estiver com ela fisicamente. Se você estiver utilizando uma máquina na web ou a máquina do próprio computador, né? Tomar cuidado na hora de digitar aqui, verificar se o número aparece. Às vezes o computador ele dá uma travadinha e você clicou, mas o número não apareceu, né? Todos esses detalhes acabam influenciando aí em erros, né? em coisas que afetam aí o desempenho final, né? E às vezes você vai fazer alguma prova, alguma coisa assim, e acaba se dando mal, não porque você não sabia fazer, mas simplesmente por causa desses detalhes, tá? Então, bom, adição e subtração eu não tenho muito o que ficar, né? Nem estou aqui para ensinar isso para vocês, mas para chamar atenção para esses detalhes. Agora, um detalhe interessante que aparece principalmente em multiplicação e divisão são fatores assim que você pode pensar um pouco antes de estar anotando algum resultado antes de você ter certeza, aliás, verificando o resultado antes de você ter certeza se ele está correto ou não. Se você está utilizando uma máquina, a máquina ela tem a intenção de otimizar tempo e resolver contas complexas que você até conseguiria fazer manualmente, mas demoraria muito, né? Mas também a máquina às vezes pode atrapalhar, porque quando você começa a utilizar uma máquina que não é tão utilizada no dia a dia, por exemplo, uma HP12C, que é essa máquina aqui, né, que ela é voltada para cálculos financeiros, fazer uma simples conta nela, às vezes pode
levar quem está executando essa conta ao erro pela falta de segurança, em ter um pouco de medo, porque essa máquina ela tem um funcionamento um pouco diferente, que futuramente eu vou estar abordando isso, tá? E aí acaba não prestando atenção, né, no resultado que ela acaba fornecendo aqui depois de efetuar uma conta, e acaba anotando e não tem nenhum parâmetro para saber se aquilo está correto. Mas assim, algumas coisas são fáceis, né? Às vezes acabam te ajudando, não que isso seja uma maneira 100% eficaz, mas acaba ajudando. Por exemplo, se eu vou fazer uma conta de 2 números decimais, ou seja, 2 números que são inferiores a 1, meio, né, 0,5 vezes 0,2. Quando eu faço uma multiplicação de 2 números inferiores a 0, o resultado final sempre vai ser um número menor que os dois. Então, 0,5 vezes 0,2, eu vou ter 0,10, tá? Então é um detalhe legal, porque às vezes o aluno vai fazer uma conta 0,5, ele vai digitar 0,2, às vezes o 0 falha, ou ponto falha, né? Ele digitou 2 e faz vezes, sai 1, ele vai lá e anota 1. Aí, se você está concentrado, ligado no que você está fazendo, não, se eu fiz uma multiplicação de 2 números decimais, o resultado não pode ser 1, ele tem que ser menor que 1. Tem alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa errada. Então isso é uma maneira de você perceber que você mesmo digitou errado. Porque uma coisa muito engraçada, né, e eu, assim como professor, no decorrer do tempo, fui verificando que isso é uma grande verdade. Um professor meu que dizia isso: quando nós executamos nossas tarefas, nós construímos, é muito mais difícil de nós mesmos pegarmos o próprio erro, né? Ou seja, eu faço uma conta e eu acabo nem vendo que eu digitei alguma coisa errada, anoto e faço. Agora, se eu pego um exercício feito por um aluno e eu vou corrigir, é mais fácil eu pegar o erro do aluno do que o meu próprio erro, e vice-versa, né? Se o aluno vai fazer um exercício, ele pode errar, e se às vezes o professor cometeu algum erro numa explicação, num slide, né, o aluno pega rapidinho. Então é muito engraçado que é fácil de a gente pegar o erro dos outros, mas o nosso fica um pouco mais difícil, porque nós mesmos estamos executando e parece que o erro ele fica mais escondido, né? Então às vezes é legal você lançar mão de algumas ferramentas para diminuir, né, minimizar esses erros, né? E um dos detalhes é esse. Agora, quando eu vou fazer uma divisão, por exemplo, né, também tem algumas regrinhas que você pode prestar atenção. Por exemplo, se eu vou fazer meio, né, 0,5, vou dividir por 0,2, eu tenho um número, né, maior que 1. Ou seja, quando o meu dividendo é maior que o meu divisor, 0,5 é maior que 0,2. Quando eu faço o dividendo maior dividido, né, por um divisor que é menor que ele, e ambos são decimais, o resultado final vai ser um número superior a 1. Tá? Então isso é uma regra legal, né, que você pode prestar atenção na hora de estar fazendo aí alguma conta e verificando se o resultado está pelo menos coerente, né, nessa parte. Agora, se eu fizer uma multiplicação, uma divisão ao contrário, 0,2 dividido por 0,5, aí esse resultado ele vai ser menor que 1. E normalmente vai ser um resultado que vai ficar entre o dividendo e o divisor. Então eu fiz 0,2 e 0,5. Você viu que o resultado é 0,4, ele ficou entre o 0,2 e o 0,5. Tá? Então assim, parece uma coisa absurda, mas assim, conforme você vai exercitando e vai fazendo contas, você acaba decorando esses detalhes. E isso num momento que você está fazendo uma conta um pouco maior, né, que tem uma grande quantidade de casas numéricas, acaba te ajudando, porque às vezes, né, uma coisa é você fazer uma soma de 10 mais 2, é fácil, mas a partir do momento que eu peço uma conta 1,20, né, 1, está vendo como as teclas falham? 25, 698 mais 2, 3,56987.
é aqui que começam a acontecer os erros, né? Então, falhas na digitação, falha na hora de colocar o ponto, aliando isso com o que a máquina dá de resultado, você vai lá e simplesmente copia, sem perceber se eu estou somando aqui 1 mais 20 e poucos, não pode passar de 30, né? Às vezes dá um número gigante, o aluno vai lá e escreve. Então, uma grande sacada assim da matemática é ter calma. E grande parte das pessoas não gostam, né? Às vezes acabam fugindo da matemática porque acham complicado, difícil, trabalhoso, mas não tem como, né? A matemática você tem que fazer as contas com calma, prestar atenção no que você está digitando e lançar mão de alguns artifícios igual esses dois, por exemplo, aí que eu ensinei para vocês, para tentar minimizar esses erros, tá? Então é bem legal você acabar exercitando e entendendo como esses pequenos detalhes e essas ferramentas funcionam, tá? Outra coisa aqui também em multiplicação, né, quando você vai pegar um número inteiro e multiplicar ele por um número decimal, né, esse número aqui ele não pode ser inferior a 1, né, a não ser que seja você pegue um número 1, né, 1 vezes um número decimal, com certeza ele vai dar um número decimal. Mas outro número, né, se eu pegar 2 vezes 0,20, vai dar um número maior. Então, né, algumas regrinhas aí são bem legais de você decorar para não ter dor de cabeça, tá? Bom, então era isso. Eu queria passar nesse vídeo aqui para vocês algumas manhas, né? Na verdade, foi mais alguns avisos, partindo do princípio que todo mundo sabe fazer conta de adição, subtração, divisão e multiplicação. Até porque senão vocês não estariam, acho que acredito eu, não estariam aqui assistindo esses vídeos, né? E chamar atenção para esses detalhes, né? E aí conforme nós fomos avançando aí na matéria, eu vou preparando outros vídeos com mais detalhes, mais funções, funcionamento das calculadoras, utilização do Excel, né? Que é bem bacana você aprender a mexer nessa excelente ferramenta, tá? Bom, então é isso. Até o próximo vídeo.